prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Chegamos à lição de número 5. Veja, na lição de número 5, o título da nossa lição é A Importância do Jejum na Vida dos Discípulos de Cristo. O texto que nós vamos estudar hoje, o nosso texto áureo, ele acontece logo após a transfiguração de Jesus. No Evangelho de Marcos, nós ficamos sabendo que Jesus está no Monte Alto. Ele está acompanhado por Pedro, Tiago e João, quando de repente a sua aparência é transformada. Depois daquele acontecimento divino, angelical, Jesus desce do monte e se encontra com seus discípulos. Porém, eles não estão só. Há uma multidão que aguardava Jesus. E também havia líderes religiosos e um homem que havia levado seu filho, que sofria por uma possessão de um espírito impuro. Inicialmente, esse pai pede aos discípulos de Jesus para expulsar esse espírito impuro, mas os discípulos de Jesus que estavam ali aguardando Jesus não conseguiram. Os mestres da lei, então, passam a discutir com esses discípulos sobre a incapacidade deles e sobre a incapacidade do próprio Jesus. Será que o próprio Jesus conseguiria fazer isso? Então perceba que quando Jesus chega, há um cenário caótico. Um pai, uma criança que sofre com um espírito impuro, os discípulos que foram incapazes de resolver isso e os mestres da lei que estão fomentando ali toda essa discussão. O texto que nós vamos estudar nessa lição é um texto que narra exatamente o desenrolar dessa história. Eu quero explicar para vocês, nesta aula, Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 29. Eu começo explicando o versículo 19. Para isso, eu tomo aqui parte do versículo 18, só para nós entendermos o que está acontecendo. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Apesar de ter sido os discípulos que não conseguiram expulsar o espírito impuro, Jesus aqui está se dirigindo não exatamente a eles, mas a todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Quando Jesus diz geração incrédula, Jesus está falando com os mestres da lei, Jesus está falando com o pai da criança, Jesus está falando com a multidão, e por fim, como veremos nos últimos versículos, Jesus também está falando com seus discípulos. Essa geração tem demonstrado uma incapacidade muito grande de acreditar em Jesus e de seguir as suas orientações. Provavelmente, então, quando Jesus o chama de geração incrédula, ele está exatamente se referindo àquela discussão que estava havendo entre os discípulos, o pai e os líderes religiosos, sobre aquela situação. Será que Jesus conseguiria libertar esta criança dessa opressão maligna? Porque os discípulos não conseguiram. Será que Jesus consegue? Diante dessa suspeita, Jesus então chama essa geração de incrédula, numa referência a todos estes que estão envolvidos, que botam em xeque a capacidade de Jesus de fazer isso e que colocam em xeque a sua própria capacidade, no caso dos discípulos, como nós veremos, porque os discípulos receberam autoridade para fazer, mas não conseguiram. A incredulidade aqui não está relacionada a essa possibilidade de uma pessoa ser liberta de espíritos malignos. Jesus não está chamando ele de incrédulos, dizendo vocês não acreditaram nisso. Porque veja, Jesus e os seus discípulos já haviam feito isso. Lá atrás, em capítulos anteriores, Jesus deu autoridade a eles e eles expulsaram demônios. Então, a incredulidade não é relacionada a isso. Eles, de fato, acreditam que é possível expulsar demônios e eles mesmos fizeram. A incredulidade aqui está relacionada a Jesus. Eles foram incrédulos quanto a isso. Toda aquela geração tem sido incrédulo sobre a autoridade de Jesus para fazer o que ele faz. Há uma suspeita sobre a capacidade de Jesus. Depois, então, de demonstrar toda a sua irritação com essa incredulidade, de
todo mundo que está envolvido nessa situação, Jesus dá uma ordem. Ao invés de falar e fomentar aquela discussão, Jesus vai mostrar a autoridade que ele possui para fazer isso. Por isso ele diz, tragam a criança. O versículo 20 diz para a gente o que ele faz imediatamente. Então trouxeram quando o espírito impuro viu Jesus. É preciso grifar isso aqui, porque de fato há um espírito impuro. Causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, se puder. Para além daquela discussão sobre a capacidade de Jesus de expulsar aquele espírito maligno que os discípulos não conseguiram, havia ali uma realidade. Um pai e uma criança sofrem, mas principalmente a criança. A criança sofre com convulsões e um risco iminente de morte. E ele sofre não porque está doente. Ele sofre porque há um espírito maligno tentando tirar a sua vida. Só que para tentar entender aquela situação, porque até aquele momento essa situação ela é desconhecida por Jesus, ele pede ao pai que forneça maiores informações. Faça uma descrição, e a descrição do pai é uma descrição assombrosa. Porque o pai diz que essa criança sofre com convulsões desde pequeno. Essa expressão criança aqui não está muito relacionada à etária, né? Como se fosse um bebê de 5, 7 anos. É como se a expressão criança se refere ao filho de alguém. Ele pode ser uma criança, ele pode ser um adolescente, ele pode ser um jovem, mas o que o pai está constatando é que esse seu filho, que aqui é chamado de criança, sofre com isso desde pequeno, revelando que isso é um problema longo e que não é uma doença simples. Pastor, mas isso aqui parece uma doença simples, parece ser um caso de convulsão, mas não é, porque o pai diz que contra a sua própria vontade, essa criança é arremessada pelo espírito no fogo ou é arremessado pelo espírito na água. Há um espírito maligno tentando a todo custo matar aquela criança. E Jesus reconhece isso, o pai reconhece isso. Depois dessa descrição, vem então o pedido do pai. E o pedido do pai é, tenha misericórdia, se puder. Isso aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque duas coisas ficam evidentes aqui. Essa é uma situação muito grave e há pouca esperança de libertação por parte daquele pai. Veja, antes de Jesus chegar, havia um debate sobre a capacidade dele de curar essa criança. E este debate refletia a incredulidade dos mestres da lei, de algumas pessoas da multidão e até do próprio pai. Nós veremos que há uma incredulidade generalizada. Os próprios discípulos de Jesus não conseguiram expulsar este espírito maligno. Será que Jesus vai conseguir? Por isso que o pai, assim, num gesto de incredulidade, diz, se puder. Se o Senhor puder, faça alguma coisa. É claro que Jesus vai responder ao pedido do pai. Veja comigo a resposta de Jesus. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Fica muito claro para nós aqui o quanto o pai havia sido afetado por aquele debate sobre a capacidade de Jesus de expulsar esse espírito maligno. Os discípulos não conseguiram. Será que ele consegue? Porque além de ter que lidar com esta dor de ver um filho possuído e de um espírito que quer matar o seu filho, aquele pai sentiu-se persuadido pela incredulidade dos líderes religiosos e pela realidade daquela possessão. Ele quer crer,
mas reconhece que precisa de ajuda na sua incredulidade. A realidade daquele sofrimento, aliado com toda a suspeita que foi colocada na incapacidade de até aquele momento essa criança ser liberta, levaram o pai a duvidar. Ele tinha sido alguém que se moveu por fé, porque veja, ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo, do que os discípulos de Jesus estavam fazendo, ele foi movido por fé para ir até lá. E aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, o conceito de fé está relacionado a isso, a esse testemunho que se ouve do que Jesus faz, e a pessoa que se move até a presença de Jesus, acreditando que Jesus pode fazer por ela aquilo que ela ouviu falar que ele fez na vida de outras pessoas. Este pai teve fé, levou seu filho, encontrou os discípulos que já fizeram isso, mas não conseguiram no caso dele. E aí Jesus diz, você precisa crer. Você precisa crer. E ele reconhece, eu preciso de ajuda. E Jesus diz, tudo é possível ao que crer. Eu queria ler aqui um comentário que explica pra gente qual que é o sentido dessa expressão de Jesus ao dizer para este pai, tudo é possível ao que crê. Veja comigo, o comentário diz assim, a questão não é a capacidade de Jesus, mas a disposição de responder com fé, pois tudo é possível ao que crê. O ponto, evidentemente, não é que com fé suficiente seja possível fazer qualquer coisa. Preste atenção nisso. Não é que com fé suficiente seja possível fazer qualquer coisa, mas que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Deus tem poder. Não é a quantidade de fé que importa, meu Deus, mas o objeto dessa fé. Deus assume o controle quando as pessoas soltam o controle e colocam sua confiança nele. Essa é uma citação esplêndida, né? Maravilhosa. Se você quiser, depois tira um print e reflita um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é profundo demais para todos nós. A crença aqui não é relacionada a esse pensamento positivo, né? Quem acredita, no final tudo vai dar certo. Quando Jesus diz tudo é possível ao que crê, não é isso que Jesus está dizendo. Quem acredita, no final tudo vai dar certo. Não, não é isso. Como é dito nesse comentário, aqui a fé não está relacionada a quem tem fé suficiente. Não é que com fé suficiente seja possível fazer qualquer coisa. É que Deus tem poder. A fé, ela é revelada no objeto, ou seja, naquilo que nós acreditamos. A fé não é sobre o que eu espero receber. A fé é sobre como eu confio no Senhor. A fé é sobre como eu confio no Senhor que Ele pode intervir na minha vida de maneira decisiva. Não é crer em qualquer coisa abstrata, não é crer positivamente no futuro, não é crer nos meus próprios pensamentos, é crer em Deus e na sua intervenção sobre minha vida. A crença daquele homem deveria ser essa, diante de Jesus, meu filho vai ser curado. Porque Jesus foi o enviado de Deus. Ele teve fé para chegar até lá, mas diante da realidade, a incredulidade tomou conta dele. E ele diz, me ajuda a superar essa incredulidade. Aquele homem está sendo então desafiado a crer no Senhor. Não é esta realidade que se impõe diante de você, dos discípulos que não conseguiram impor, do seu filho que está a qualquer momento prestes a morrer, desses religiosos que impõem dúvida. Não é este cenário que determina o que Deus pode fazer. A fé é essa confiança no Senhor que Ele tem controle sobre toda a situação. A resposta deste homem deve ser uma ação confiante em Deus. Mas ele está oscilando. Ele diz, eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu creio, mas eu preciso ser ajudado a superar a minha incredulidade. Será que Jesus desprezaria uma pessoa que oscila dessa maneira na sua fé? Vamos ver a resposta de Jesus. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede este menino de ouvir e falar,
ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. À medida que mais pessoas souberam da presença de Jesus, o número de pessoas ali que compõem aquela multidão aumentou. A multidão inicial agora é maior do que antes. Para não causar um alvoroço maior, Jesus decide então libertar aquela criança naquele momento, sem mais conversas com o pai para tentar entender aquela situação. Mas antes de dar a ordem ao espírito maligno para sair, Jesus nos revela uma informação que ainda é mais chocante. Além daquilo que o pai havia dito, Jesus nos revela que aquela criança que, além de cair no chão, contorcer-se, às vezes ser jogada pelo espírito do fogo para morrer, ou ser jogado na água, aquele espírito também deixava aquela criança, veja só, sem ouvir e sem falar. Aquela criança, quando era possuída por tal manifestação diabólica, não conseguia ouvir nada e não conseguia falar nada. Mas mesmo que aquela criança não esteja conseguindo ouvir, porque quando trouxeram ela, aquele espírito maligno se manifestou, mesmo que a criança não consiga ouvir, Jesus dá duas ordens ao espírito maligno que está na criança. Primeira ordem de Jesus é: saia do corpo desta criança. Segunda ordem de Jesus é: não retorne mais ao corpo dessa criança depois que você sair. Mesmo que aquela criança esteja sem conseguir ouvir ou falar, o espírito maligno que está ali consegue. E ouvindo a ordem de Jesus, ele solta um grito muito alto. Porque diante da ordem de Jesus, ele terá que obedecer. Ele não pode recusar ou resistir à ordem de Jesus. Mas ao fazer aquilo que Jesus ordenou, ele joga o corpo no chão mais uma vez e deixa ele ali. E a multidão, olhando aquele corpo que agora não se mexe mais, achava que o pior havia acontecido. Infelizmente, aquela criança morreu. O espírito maligno provavelmente conseguiu finalmente matar essa criança. Porém, Jesus revela que isso não iria acontecer diante dele. Ele se aproxima daquele corpo caído no chão e faz o que ele já fez outras vezes, ajudando outros corpos mortos, caídos, a se levantar, estendendo as suas mãos, ajudando aquela criança e colocando ele em pé. De fato, Jesus mostrou que tudo é possível ao que crê. O poder de Deus não está limitado às nossas circunstâncias. Mesmo que os discípulos não tenham conseguido, mesmo que seja uma dor e um sofrimento muito intenso, mesmo que hajam pessoas que estimulem a incredulidade, não são essas circunstâncias que limitam a ação de Deus. Tudo é possível ao que crê. E naquele momento foi possível porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo, incluindo libertar uma criança que ninguém conseguiu libertar. Mas ainda havia uma questão que precisava ser respondida. Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito? Essa era uma questão que vai ser levantada pelos próprios discípulos, depois de verem tudo que Jesus acabou de fazer. A história termina assim. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Aqui no Evangelho de Marcos, quando você vai lá no capítulo 6, versículo 7, Jesus dá autoridade aos seus discípulos e manda eles anunciar o Evangelho e diz: olha, vão anunciar o Evangelho, expulsar espíritos impuros e curar enfermos. 3 tarefas: anunciar o Evangelho,
expulsar espíritos impuros e curar enfermos. De fato, eles fazem isso. Eles vão anunciar o evangelho, eles expulsam muitos espíritos impuros e eles até curam muitos enfermos. Eles já haviam feito isso. Porém, eles não conseguiram fazer isso com aquele espírito que estava tentando tirar a vida daquela criança. Por isso que eles precisam de uma explicação, mestre. Qual é a explicação que o senhor nos fornece para isso? A gente já viu isso acontecer outras vezes, mas diante dessa situação nós não conseguimos. E ainda há uma bronca que nós recebemos de incredulidade. Outros espíritos foram expulsos, esse não. A explicação de Jesus foi: essa espécie só sai com oração. E é claro que para muitos de nós isso é algo novo. E é claro que pode se extrapolar, né? Então eu queria ler um comentário longo para colocar as coisas no devido lugar, como que a gente interpreta isso de maneira mais segura e mais coerente, sem excessos, tentando compreender precisamente o que Jesus diz. O comentário diz o seguinte: a resposta de Jesus é que esse tipo só pode sair com uma oração. Jesus quer dizer que esse tipo de demônio, como se alguns demônios fossem mais poderosos do que outros. O endemoniado Gerazeno sugere, de fato, graus de opressão demoníaca. E nós vemos isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evidentemente, os discípulos começaram a pensar que sua autoridade vinha de seu próprio status como os discípulos de Jesus ou das técnicas que haviam aprendido com ele. Jesus os lembra de que eles não têm poder em si mesmos. Somente pela fé, expressa por meio da oração, é que podem acessar o poder infinito de Deus. Veja só, apesar dos discípulos terem conseguido expulsar alguns demônios com a autoridade que Jesus deu a eles, eles estavam diante de um espírito maligno que era superior aos outros com os quais eles haviam lidado. Essa é uma primeira constatação. Os espíritos malignos não são todos iguais e nós temos dois exemplos. O espírito maligno que atuou sobre o Gerazeno, né, lá no capítulo 5, e esse espírito maligno que atuou sobre essa criança. São espíritos malignos superiores. Só isso que sabemos aqui. Mas, como são espíritos malignos superiores, esses discípulos não conseguiram subjugá-los porque lhes faltou oração. O que há na oração de tão especial que faltou para eles, que se eles tivessem a oração, esse espírito superior maligno teria saído? A oração ajudaria esses discípulos a reconhecerem a sua dependência no Senhor para todas as coisas. A oração nos torna dependentes, incluindo para compreender que para libertar uma criança de um espírito maligno superior, nós não temos técnica, nós precisamos do grande poder de Deus. A oração nos ajuda a reconhecer o quanto nós somos dependentes do Senhor. Diferente do que os discípulos pensavam, não há uma fórmula pronta para essa tarefa. E nesse momento é isso que eles estão descobrindo. Nós estamos fazendo as coisas porque Jesus nos diz para fazer, mas um dia nós não conseguimos. A fórmula que Jesus nos deu não deu certo, porque faltou uma dependência do Senhor. E a oração nos acrescenta aquilo que nos falta. A incredulidade deles foi isso. Não há uma fórmula pronta para as manifestações de Deus. Nós precisamos ser completamente dependentes do Senhor para tudo. Eles deveriam sempre depender do Senhor e contar sempre com seu grande poder. A oração, então, vai ajudá-los a confiar mais no Senhor do que nas suas experiências de sucesso passado. E por isso que a discussão com os líderes religiosos foi completamente desnecessária. Eles já haviam feito muitas coisas e confiavam em tal experiência, e aquele foi um debate inútil. Não é que eles tinham poder para fazer aquilo. Não é que eles tinham capacidade para fazer aquilo. Eles deveriam crer que Deus tem poder para fazer isso. Eles deveriam crer que Jesus deu a eles a autoridade para fazer isso. E a oração
daria a eles a dimensão de uma compreensão clara sobre aquilo que só o Senhor pode fazer. As nossas fórmulas prontas, a nossa experiência passada, às vezes nos faz fracassar terrivelmente. Mas a oração, ela está ali para nos lembrar que Deus pode fazer muita coisa. Tudo é possível ao que crer no Senhor. Eu queria fazer aqui algumas aplicações que eu acho que vão nos ajudar a compreender como esta passagem é desafiadora para nós. Primeira aplicação. A ação diabólica coloca a vida humana em risco de extinção. Pense comigo no seguinte: se aquele espírito matasse aquela criança, aquele espírito maligno perderia o seu hospedeiro, porque aquela criança tem sido um hospedeiro para ele. Mas o espírito maligno não tem nenhum problema de colocar em risco e matar aquela criança, porque ele tentou. Ele intentou isso jogando ele no fogo e na água. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já conversei com pessoas de certas religiões que tentam colocar os espíritos malignos como neutros. Eles dizem assim, olha, os espíritos malignos não são bons nem ruins. Eles são neutros. É você que decide como eles vão agir. Se você fizer bom uso deles, eles vão te ajudar. Mas se você não fizer bom uso deles, eles vão te atrapalhar. Então a gente tem religiões que lidam com os espíritos assim, como se eles fossem neutros. Mas Jesus revela uma realidade espiritual assustadora. Espíritos malignos não são neutros. Eles querem sempre fazer o mal. Eles estão sempre enganando e tentando destruir. E por isso que estou dizendo nessa aplicação. A ação diabólica coloca a vida humana em risco de extinção. Ele quer enganar, se possível, os escolhidos. Ele quer tornar as pessoas cativas das suas paixões. E em muitos casos ele quer destruir as pessoas, possuindo o corpo delas e influenciando elas de maneira mais terrível possível. Os espíritos malignos não são neutros. Essas religiões, elas romantizam aquilo que não pode ser romantizado. Pessoas que estão com ação diabólica sobre suas vidas precisam ser libertas, porque elas estão sendo oprimidas e podem perder a própria vida por uma ação diabólica. Não há nada de bom nisso. E o cristão deve olhar isso de uma forma ruim e negativa. Nós não acreditamos que os espíritos são neutros. Nós temos certeza, de acordo com a orientação de Jesus, que eles precisam ser expulsos. O único espírito que não faz mal a ninguém é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Os espíritos outros que existem, eles não são neutros. E isso precisa ser uma constatação para nós, principalmente num país como o nosso, que tem muitas religiões que lidam com os espíritos assim com um certo romantismo, né? A gente chama ele de Zé Pilantra, mas ele não é tão pilantra assim. O Zé pode ser bom. Não, o Zé não pode ser bom. O Zé não pode ser bom. A gente precisa lidá-los como inimigos da humanidade. E o único que tem poder para libertar uma vida que sofre de opressões é o nosso Senhor. Segunda aplicação. Cristãos não podem romantizar a oscilação na fé. Veja, naquele contexto, Jesus repreende aquelas pessoas por serem uma geração incrédula, uma geração que oscila na sua fé. E Jesus diz que não vai estar sempre com eles. E essa repreensão de Jesus, ela é esquecida por pessoas do mundo contemporâneo. Porque as pessoas do mundo contemporâneo passam a olhar a oscilação na fé como um ato de intelectualidade, quase como um ato de bravura. Quando alguém diz, eu creio, mas tenho dúvidas, quase que imediatamente as pessoas do mundo contemporâneo sentem vontade de aplaudir e dizer, parabéns, é isso. A fé genuína é isso, a incredulidade. Quanto mais incrédulo você se torna, mais crente você é. E aí eu fico, mas isso é muito contrário às palavras de Jesus. Vamos lembrar as palavras de Jesus? Jesus disse assim,
Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tudo é possível àquele que crê. Não é incredulidade, é a crença. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Eu acho que isso aqui é maravilhoso. Não há nada de belo quando um cristão diz possuir suspeitas sobre sua fé em Jesus Cristo. Fomos nós, o mundo contemporâneo, quem romantizamos a incredulidade como algo bonito e necessário. E eu digo que é romantizar, porque eu lembro de um dia estar ouvindo uma pessoa dizendo: todo cristão vai passar por uma crise de fé. Se você não passou, você ainda não é cristão. Ué, como assim? É quase como uma competição? É quem vai mais baixo na incredulidade, sobe mais alto na crença. Jesus não valoriza isso e não chama isso de belo. Jesus repreende essa geração. O que se espera de um cristão não é incredulidade, não é crise de fé. O que se espera de um cristão é crença. Nós não podemos ver a oscilação na fé como algo belo. Nós precisamos ver a oscilação na fé como uma falha. Nós precisamos ser como este pai. Ajuda-me a superar a minha incredulidade. Não é bonito? Nós não precisamos passar por isso. O que nós precisamos é de uma crença firme no nosso Senhor. A incredulidade não é uma coisa que devesse ser valorizada e elogiada. Ela não é necessária. Ela é uma oscilação, uma falha. E é assim que nós precisamos ver a incredulidade, como uma falha da sua fé. Você não precisa passar pela incredulidade para ser cristão. Você precisa passar pela crença em Jesus Cristo, pela crença em Deus. É isso que torna você alguém que vê muitas coisas acontecendo na sua vida. Principalmente a sua salvação, porque você acreditou na pregação do Evangelho. A suspeita, ela é um problema de falha do nosso tempo e a gente não deveria estar romantizando essa coisa. Terceira aplicação. Sua crença e seus sentimentos podem entrar frequentemente em conflitos. Por que as pessoas entram em crise de fé? Esse é um ponto importante. O pai possuía fé que poderia levar o seu filho até Jesus, porque ele ouviu falar daquilo que Jesus já havia feito. Mas ele não encontra Jesus, mas encontra os seus discípulos. Os discípulos de Jesus também fizeram o que ele já fez. Mas os discípulos não conseguiram fazer. E, piorando tudo, há os líderes religiosos que são oposição. Há um sentimento que conduz este pai à incredulidade. A incredulidade de não ver o filho ser liberto pelos discípulos, a incredulidade da discussão vã dos líderes religiosos. E Jesus diz a ele: creia. Ele diz: eu creio. Mas eu preciso ser ajudado da minha incredulidade. Havia aqui duas coisas em conflito: a sua crença e os seus sentimentos. Os sentimentos refletem essas fraquezas, né? Um pai que tem visto o seu filho quase morrer. A incapacidade dos discípulos de não conseguir expulsar aquele demônio. Por isso que o desafio para aquele pai foi deixar de ser controlado pelos seus sentimentos. Não é isso que está diante de você que determina como Deus vai agir. Você precisa deixar de ser controlado pelos seus sentimentos e passar a ser controlado pela sua crença. A crença é: o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Tudo é possível ao que crê. Agora eu pergunto a você: como você lida com seus sentimentos que tentam conduzir você a uma vida de descrença? Como os seus sentimentos, as suas circunstâncias, os seus momentos levam você a esse momento de oscilação e suspeita? Coisas que dão errado, fracasso, sofrimento, dor, incapacidade de resolver os seus problemas, a vulnerabilidade. Sabe como é que você vai superar este problema?
deixando de confiar nos seus sentimentos e passando a confiar no Senhor. Apenas o Senhor pode ajudar você a vencer o medo dessas situações. Faz como aquele pai, pede ajuda a Jesus. Ajuda-me, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Quarta aplicação. A prática da oração nos ajuda a superar a incredulidade diante das circunstâncias. Isso aqui é importante para você. Quando os discípulos não conseguiram lidar com aquele espírito impuro, a explicação de Jesus foi: essa espécie só sai com oração. Espécie. Esse espírito maligno aí, ele é superior. Não tem como lidar com ele se não for por meio da oração. Esse é um espírito diferente. Para lidar com esse espírito poderoso, vocês precisam da oração. Por quê? Porque a oração ajuda vocês a reconhecerem a sua dependência do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós. Jesus, a gente foi expulsando demônios em vários lugares. Sai, eles saíam. Só ora e eles são curados. A gente foi fazendo um dia, nós nos deparamos com a parede. Nossa, mas nós fizemos tudo e de repente parou de dar certo. É porque faltou a vocês oração. Não é que a oração é um amuleto que a gente pendura no corpo, né? Uma cruz que a gente fica segurando e repetindo coisas. A oração é um lembrete de como nós precisamos ser dependentes do Senhor para todas as nossas necessidades. E é isso que estou dizendo nessa aplicação. A prática da oração nos ajuda a superar a nossa incredulidade. Nós não devemos confiar às situações, às emoções. Nós devemos confiar no Senhor. A nossa fé deve estar depositada no Senhor, não em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. É no Senhor que deve estar a nossa fé. E a oração nos leva para este lugar, onde nós dependemos do Senhor e confiamos no Senhor. Quinta e última aplicação. Tudo é possível para aquele que acredita na intervenção do Senhor. Essa é uma história muito linda de um pai que tinha fé em Jesus, mas que teve que lidar com obstáculos. E aqui no Evangelho de Marcos, há obstáculos para você alcançar o milagre. O obstáculo de um homem paralítico carregado por quatro que não consegue chegar até Jesus porque há uma grande multidão. O obstáculo de uma mulher com fluxo de sangue que não pode chegar até Jesus por causa da pureza cerimonial. O obstáculo de um homem cego que não consegue se aproximar. Há muitas histórias de obstáculos. Mas o obstáculo aqui deste pai foi a incredulidade. A incredulidade de ver que as coisas, mais uma vez, não estavam dando certo. Sabe-se lá de onde esse pai saiu, mas ele saiu de algum lugar para vir até Jesus, que já tinha feito isso antes. Mas logo na vez dele não deu certo. Logo na vez dele as coisas não aconteceram. E é frustrante perceber como as coisas fogem do nosso controle. É frustrante perceber que na sua vez o demônio tem que ser um demônio superior. Você fala, não é possível, Jesus. Há tantos demônios por aí. Na minha vez tinha que ser um superior. Na minha vez tinha que ter gente torcendo contra. Essa é a realidade daquele pai. Mas o lembrete de Jesus é: tudo é possível àquele que acredita. Onde está a sua confiança? A sua confiança tem que estar em Deus. Ela não pode estar nas circunstâncias que se apresentam diante de você. Ela também não pode estar nos seus sentimentos que podem oscilar. A sua confiança tem que estar em Deus. A sua vida tem que estar segura no Senhor. A sua dependência tem que estar no Senhor. E o que Jesus está fazendo neste momento é ajudando os seus discípulos, um pai e uma multidão, a compreenderem o que é a fé adequada. A fé adequada é aquela que confia no Senhor, apesar de circunstâncias, apesar de desafios, apesar de oposição, apesar de qualquer coisa. É no Senhor que está depositada a nossa confiança. É porque o Senhor, que é o nosso Deus, que nós confiamos a Ele a nossa vida e as nossas situações.
Tudo é possível àquele que acredita nessa intervenção do Senhor. E eu espero muito que a sua fé esteja firmada no Senhor, apesar da sua vida e das coisas que estão lhe acontecendo. Você não é o único que tem problemas superiores. Há muita gente sofrendo. Então não se sinta isolado da realidade da vida. Ao invés de se vitimizar e de sentir dúvidas, porque parece que na sua vez tudo está mais difícil, lembre-se do Senhor. A sua confiança está nele. E se precisar, peça ajuda a ele. Senhor, eu não quero ter um desvio na minha fé. Eu quero ter uma fé firme no Senhor. Porque é no Senhor que está a nossa esperança. Para encerrar, eu queria avaliar o nosso aprendizado. Eu vou te fazer uma pergunta e você tenta me responder com uma palavra. Se precisar, aperte pausa no vídeo para pensar numa resposta. Vamos lá então? Primeira questão. Dirigindo-se a essa geração, Jesus fala com mestres da lei, com o pai da criança, a multidão e os discípulos, identificando-os assim. Como são identificados essa geração que está ali diante de Jesus? Como incrédulos, exatamente. Segunda questão. Esse adjetivo foi usado para identificar o espírito que tentava matar aquela criança. Qual é o adjetivo usado ali pelo pai da criança e por Jesus para identificar esse espírito maligno? O adjetivo é impuro. Este é um espírito impuro, para distingui-lo do Espírito Santo. Esse não é um espírito de Deus. Esse é espírito diabólico mesmo. Terceira questão. Além de fazer com que aquela criança caísse no chão, jogando-o no fogo ou na água, aquele espírito também deixava a criança sem falar e, irmãos, que sofrimento, né? Jogava no chão, jogava no fogo, jogava na água, deixava sem falar e deixava sem ouvir. É um estado completamente terrível. Quarta, apesar dos discípulos terem conseguido expulsar alguns demônios com a autoridade que Jesus lhes deu, eles estavam diante de um espírito maligno superior. Por isso, não conseguiram fazer isso com ele. Isso foi assim difícil, né? A gente já fez tanta coisa, a gente foi reproduzindo a técnica que Jesus nos ensinou. Um dia nos deparamos com uma parede, um obstáculo terrível e não conseguimos expulsar esse espírito impuro. Quinta questão. Diferente do que os discípulos pensavam, não havia uma fórmula pronta para o exorcismo. Eles deveriam sempre depender do Senhor e contar sempre com seu grande poder. Por isso deveriam fazer isso. Como é que a gente se torna cada vez mais dependente do Senhor, confiando sempre no seu grande poder? Por meio da oração. A oração é indispensável à vida cristã. É este momento de confiar ao Senhor as nossas vidas e mostrar o quanto nós somos dependentes da sua intervenção para aquilo que tanto pedimos. Aqui estão as 5 palavras: incrédulo, impuro, ouvir, expulsar, oração. Aqui na descrição do vídeo há um link para você acessar a aula atividade, fazer esta atividade. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil à sua fé. Se Deus nos permitir, nós nos encontramos aqui na semana que vem para a nossa próxima lição. Até lá então.